Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Tiago, Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1. Capítulo 1 da Epístola de Tiago. Eu vou ler aqui a partir do versículo 22. Estou lendo aqui a palavra de Deus na versão NVI. A partir do versículo 22 do capítulo 1 da Epístola de Tiago. Diz assim: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós te pedimos, ó Deus, que a partir deste momento, Pai, o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. O Senhor já tem falado aos nossos corações, ó Deus, aqui através dos louvores, ó Pai, o Senhor tem nos tocado, mas nós te pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações através da Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua, e que nada venha sair de mim mesmo, Pai, nesta noite, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas, ó Deus, em nome de Jesus. E que todo impedimento, Pai, todo embaraço, todo empecilho, aleluia, meu Deus, aquilo que quer nos atrapalhar de ouvir a Tua palavra, de aprendermos a Tua palavra, que venha cair por terra, em nome de Jesus agora. Seja queimado em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Aleluia. E a palavra nos diz em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22, para que venhamos praticar a palavra e não somente ser ouvintes dela. Né? E ele ainda fala mais, enganando vocês mesmos, aqui no versículo 22. E eu estava lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor nesta tarde, né, antes de vir à casa do Senhor esta noite. E eu fiquei um bom tempo ali meditando na palavra de Deus. E aí surgiu uma pergunta ao meu coração, né? Qual que é o motivo de seguirmos a Jesus? Qual que é o motivo de seguirmos a Jesus? Né? Se for a salvação, né? Surge uma outra pergunta. A palavra de Deus está sendo praticada? Porque para que nós venhamos ter a salvação, precisa ter a prática da palavra na nossa vida. Muitos seguem a Jesus por outros motivos. Muitos estão dentro da casa de Deus, mas estão perdidos, não sabem o que quer.
Muitos vêm a Jesus por N motivos, menos por salvação. Muitos querem ser curados, muitos buscam uma vida financeira, um bem material, mas muitos também buscam a Jesus, seguem a Jesus pela salvação. Mas para que tenhamos a salvação, para que venhamos herdar a vida eterna e sermos, ali co-herdeiros com Jesus Cristo, a palavra precisa ser praticada, nós temos que viver a palavra de Deus. Não é de qualquer maneira que nós vamos herdar a nossa vida eterna. Nós não é vivendo de acordo com o que vivíamos no passado. O velho homem precisa ficar para trás, ele precisa morrer. Nós precisamos nascer de novo, assim como Jesus Cristo fala a Nicodemos, olha, para você herdar a vida eterna, você precisa nascer de novo. Então nós precisamos nascer de novo para que venhamos herdar a vida eterna. Nascer de novo da água, do Espírito, mas praticar a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Nesta epístola aqui de Tiago, neste capítulo aqui, capítulo 1, aqui a partir do versículo 19, ele começa a falar sobre a prática da palavra. E ele traz esta importância, a importância de praticar a palavra de Deus. E no versículo 22, a primeira coisa que ele fala é para que sejamos praticantes. Sejam praticantes da palavra. Ele nos diz, sejam praticantes. E a segunda coisa que ele declara neste versículo 22 é, não sejam apenas ouvintes. Não sejam apenas ouvintes, aquele que somente ouve, mas não põe a palavra de Deus em prática na sua vida. E a terceira coisa, nesse versículo 22, ele fala para não nos enganarmos a nós mesmos. O que é isso, a não se enganar a si mesmo? É não acreditar nas mentiras que nós mesmos contamos para nós mesmos. Isso é não se enganar. Quantas das vezes, trazendo aqui para o nosso mundo aqui terreno, nós nos enganamos. Nós dizemos para nós mesmos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e acaba não fazendo. Nós não fazemos aquilo que nós mesmos declaramos para nós. Olha, eu vou parar de tomar refrigerante, eu vou parar de ver televisão, eu vou parar de mexer em celular, mas às vezes não cumprimos aquilo que nós prometemos para nós mesmos, porque estamos nos enganando. E Tiago, ele alerta para este perigo, que é não nos enganarmos, achando que nós vamos praticar a palavra de Deus e não praticamos. Nós mostramos algo, algo para os outros, um exterior para as pessoas, mas no fundo nós não queremos fazer aquilo. Se nós não tivermos um coração quebrantado diante de Deus, um coração disposto a obedecer, jamais nós vamos praticar a palavra de Deus. E eu estava estudando a palavra de Deus e buscando ali, mais
mais um aprofundamento desta palavra. E a palavra de Deus, a gente percebe, nós que somos cristãos, a gente percebe que a palavra de Deus ela é poderosa, ela tem poder. É uma palavra poderosa, né, essa palavra. Por quê? Em Hebreus, capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então nós podemos perceber que esta palavra ela é totalmente poderosa. É uma palavra viva e eficaz. Por quê? Porque ela, quando o homem permite que a palavra entre no seu coração, ela vai fazer uma transformação na vida do homem. Ela vai transformar a vida do homem. O homem vai ser transformado pelo poder que tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, né, transforma a vida do homem, né? Ela transforma. Romanos 12, 2. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2 de Romanos 12 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a palavra ela tem este poder de transformar a vida do homem, né? Ela transforma a vida do homem. Primeiro, ao ler a palavra de Deus, ele vai ter a mente ali transformada. A sua mente, né, vai sendo transformada, a sua mente vai sendo renovada e a sua vida vai sendo transformada pela palavra de Deus. Então nós vemos que esta palavra, ela transforma, né? E eu estava meditando nesta palavra, sobre a transformação. O que nós vemos hoje em dia aí fora, uma sociedade totalmente corrompida. Nós vemos uma sociedade com valores perdidos, né? São poucos que mantêm os valores, a base cristã dentro das famílias. Nós vemos que muitas famílias são destruídas, né? Muitas famílias não têm uma base cristã. E uma pessoa que não tem uma base cristã, que não tem uma base de família, que cresceu num ambiente familiar destruído, sem valores cristãos, né? Esta pessoa não pode passar um valor para a sua descendência. E isso vai se tornando um círculo tem um círculo, esqueci a palavra, vicioso, né? Porque o diabo ele faz de tudo para destruir a família, né? Ele faz de tudo para destruir a família. E aí, uma família destruída, os filhos vão ver aquela família destruída. E ali se não
houver ali uma intervenção divina de Deus, aquilo ali vai sendo passado para frente. E os filhos viram o que aconteceu com seus pais, e ali eles vão viver aquilo também. E aí vai sendo passado. E vira uma maldição isso. Vai virando uma maldição. E aí nós vemos famílias cada vez mais destruídas, pessoas cada vez mais sem nenhuma base. E o que quebra isso? É Jesus que quebra. Ele quebra isso, ele quebra essa maldição, ele rompe com esse legado, essa herança maldita. Jesus Cristo, a palavra de Deus, rompe com isso. Porque uma pessoa que ela não tem uma estrutura familiar, essa pessoa chega na igreja totalmente sem conhecimento nenhum. Quando nós vemos uma vida desta forma, e nós vemos o trabalhar de Deus na vida dessa pessoa, nós vemos o quanto Deus tem poder. Nós vemos o quanto Deus é poderoso. Porque tem pessoas que aos olhos da sociedade, elas estão perdidas. Mas para Cristo, ninguém está perdido. Todos têm a oportunidade de serem salvos. Porque Deus, Ele ama a todos. O que Deus quer? Que todos se salvem. E é por isso que Ele entregou o seu Filho para que Ele morresse numa cruz. E a pessoa que é transformada pela palavra, pelo poder, né, do Evangelho, o poder, né, da palavra de Deus, é maravilhoso quando nós vemos esse trabalhar, essa transformação. Não há salvação sem o conhecimento dos mandamentos. Romanos, capítulo 10. A partir do versículo 13, diz assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós sabemos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas olha só o que diz adiante, capítulo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Então a palavra de Deus, ela é bem clara. Se você não tiver o conhecimento dos mandamentos, porque você tem que cumprir os mandamentos de Deus, a palavra dele tem que ser cumprida, os mandamentos tem que seguir esta palavra. A palavra ela tem que ser seguida. Os mandamentos têm que ser obedecidos. E se você não tiver o conhecimento dos mandamentos, não há salvação. A palavra ela nos diz, né, que se nós não conhecermos a verdade, ela não liberta. Ela não fala isso, fala em João 8,32, que se nós não conhecermos a palavra, ela não vai libertar. Então, a palavra é que liberta o homem. E em João também 14, versículo 6, diz que
Ele é o caminho, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele, por Jesus. E essa palavra também nos mostra o quanto nós somos pecadores e quanto nós precisamos mudar. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós olhamos para nós mesmos e nós vemos que nós necessitamos de Deus, de Jesus. E que nós somos, pecadores. Pecadores. É a palavra que faz com que a gente se enxergue. É como um espelho. A palavra de Deus é como um espelho. Quando nós enxergamos, olhamos para o espelho, nós nos vemos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos as imperfeições que nós temos em nós. E é por isso que nós necessitamos da palavra de Deus. E esta palavra nos dá vida, como ele declara que ele é a vida, né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então a palavra de Deus nos dá vida. Filipenses 2,16 diz, Filipenses capítulo 2, e o versículo 16, diz assim, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então, nós sabemos que esta palavra nos dá vida. Quanto mais nós praticamos a palavra de Deus, mais viveremos, né? Esse é o segredo de ter uma vida prolongada. É obedecer a palavra de Deus. Em tudo. Em tudo. Obedecer em tudo. Então, quanto mais nós obedecemos, conhecemos, praticamos esta palavra, mais vida nós temos. Porque Jesus Cristo é quem nos dá a vida. E esta palavra é a arma da vitória. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, e o versículo 17, diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pela palavra, nós vencemos o inimigo, a toda a oposição, todo levante, de forma pacífica, justa, usando a nossa fé também, porque se a gente não crer, se nós não crermos que esta palavra é viva e eficaz, então nós não vamos ter a vitória. Esta palavra é a arma da vitória, né? A espada do Espírito, né? É com ela que nós vencemos todo levante de Satanás, toda oposição maligna. É com a palavra. O inimigo ele vai querer se levantar para poder te derrubar, muitas vezes com palavras, mas Jesus Cristo venceu o diabo com o quê? Quando ele estava lá no deserto, com a palavra. O inimigo ele veio com a palavra também, mas Jesus Cristo usou a palavra. Ele usou a palavra e derrotou ali o inimigo naquele momento ali. Então é com a palavra de Deus que nós vamos ter a nossa vitória. E para terminar, a palavra nos faz ser bem-sucedidos. De que forma que a palavra nos faz ser bem-sucedidos? Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia
e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não deixe de falar as palavras deste livro, né? De meditar, né? Dia e noite, para que você cumpra fielmente. Então é tudo, né? A vitória vem através, né, da palavra. Então é cumprindo tudo, fielmente. Cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. A palavra de Deus diz que é tudo. Uma vida prolongada, uma vida bem-sucedida, né, prevalecer perante o inimigo, mas tudo através da palavra, mas cumprindo toda a palavra. Então, para que nós venhamos obter todos os benefícios que a palavra de Deus nos promete, nós temos que conhecer a palavra de Deus, e não somente conhecer, mas praticar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um.